E a velocidade, da maneira como a gente a utiliza na física, na cinemática escalar, ela dá uma ideia para você da distância percorrida por um objeto durante um determinado intervalo de tempo. Em geral, a gente especifica a velocidade, por exemplo, usando unidades do sistema internacional, por um certo número de metros percorridos num segundo. Então, é uma distância percorrida na unidade de tempo. Os dados fornecidos na questão são a distância percorrida pela formiga, de 120 centímetros, e o tempo levado de 1 segundo. As quantidades a serem determinadas são a velocidade média em metros por segundo e em quilômetros por hora. Então, para isso, a gente vai ter que transformar a distância da formiga, que está em centímetros, para metros e para quilômetro, e o tempo que ela leva para a hora. Para isso, a gente vai fazer a regra de 3. A regra de 3 é um processo simples de descobrir uma variável desconhecida a partir de 3 variáveis conhecidas. A gente faz uma tabela de 2 linhas e 2 colunas. Cada coluna tem que ter a mesma grandeza. Então, como a gente quer descobrir a distância de 120 centímetros, quanto que ela vale em metros, eu tenho que passar esses 120 centímetros para metro. Então, aqui eu vou colocar os 120 centímetros. E aqui, o quanto que vale em metro, eu não sei, vou chamar de x. Eu sei que 1 metro tem 100 centímetros, então esses são meus outros 2 dados. Fechando assim, 3 dados conhecidos para um desconhecido. A gente multiplica cruzado, o x multiplica o 100, ficando 100x, e o 1 multiplica o 120, ficando 120. Essa é uma equação do primeiro grau, porque o x está elevado a 1, e para resolvê-la, eu tenho que passar o 100, que multiplica o x, para o segundo termo da equação. Ele vai dividindo. Então, eu vou ter que x é igual a 120 divididos por 100. Eu posso cancelar o 0 com 0 e fica uma fração decimal de 12 divididos por 10. É uma fração decimal porque ela está dividida por uma potência de 10. E isso é igual a 1,2, não podemos esquecer da unidade, metros. Este número é um número decimal. Tudo que está antes da vírgula é a unidade. Tudo que está depois da vírgula é o decimal. Então, o jeito correto de ler esse número é 1 unidade e 2 décimos. A velocidade é a variação da posição sobre o tempo que levou nesta variação. Então, a variação da posição, 1,2 metros, dividido pelo tempo, que é 1. Qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Então, a velocidade da formiga em metros por segundo é 1,2 metros por segundo. Agora, vamos calcular a velocidade da formiga em quilômetros por hora. Então, temos que passar a distância percorrida de centímetros para quilômetros. Vamos fazer agora essa conversão de unidades de outra forma. Se a gente perceber, a distância em 120 centímetros, passar para metro é andar 2 casas com a vírgula para o lado esquerdo. Então, a vírgula está aqui. De centímetros para metro, eu ando 2 casas. 1, 2. Então, isso é igual a 1,2 metros. E passar para quilômetros é eu pegar o valor em metros e andar com a vírgula 3 casas para a esquerda. Então, a distância de 1,2 metros, eu quero passar para quilômetros. Eu vou andar 3 casas com a vírgula. 1, 2, 3. Nesses espaços em branco, eu vou colocar os números 0. Aqui, aqui e aqui. Então, isso é igual a 0,0012 quilômetros. Então, agora nós temos o valor da distância percorrida em quilômetros. Basta passar o tempo de segundo para hora
e assim eu vou ser capaz de calcular a velocidade média em quilômetros por hora. Então, para isso, eu tenho que fazer a regra de 3 novamente. Para não me esquecer, eu vou colocar aqui o valor da distância percorrida em quilômetros. Aqui eu utilizo o fato de que 3.600 segundos é igual a 1 hora. Multiplicando o cruzado, nós temos que 3.600 x é igual a 1, logo x é igual a 1 sobre 3.600 horas. E assim eu consigo calcular a velocidade, a variação da posição sobre o tempo, que vai ser 0,0012 dividido por 1 sobre 3.600. Isso é uma divisão de duas frações. Para a gente resolver uma divisão de duas frações, a gente mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, mantendo a primeira e multiplicando pelo inverso da segunda. Para resolver essa multiplicação é muito simples. Basta a gente esquecer que tem a vírgula e fazer a multiplicação normalmente. Então, vou fazer aqui a multiplicação, coloco esses zeros aqui atrás, que qualquer coisa vezes zero dá zero. 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 1, 6, com 1, 7. 3 vezes 2 dão 6. 3 vezes 1, 3. Então, somando isso, agora eu conto quantos zeros que tem e coloco eles novamente. Então, a gente tem 4 casas de zero, eu coloco aqui 4 casas de zero. Então, essa é a mesma coisa aqui. V igual a 4,32 quilômetros por hora. E, portanto, acabou a questão.